Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber. Nós vamos ver agora um conteúdo do primeiro ano, aula 15/16, continuação de técnicas algébricas. Isso está dentro da habilidade de conhecimentos numéricos. Nós já estamos trabalhando, essa é a nossa quarta aula. Vamos dar continuidade a este conteúdo. Aulas 15 e 16, pega a sua apostila, pega o seu material de anotação e vamos à nossa aula. Aprendemos na aula anterior como fatorar uma expressão algébrica. Fatorar é escrevê-la de forma de um produto em expressões mais simples. Exemplo: nós temos 4a mais 4b, o fator comum é o 4, então eu coloco ele em evidência. Colocando o 4 em evidência, eu tenho 4 que multiplica a mais b. Vamos complicar um pouquinho agora, nós temos 9y elevado a 3, 9y ao cubo, vezes z ao quadrado, menos 6y ao quadrado, vezes z ao quadrado. Então, o fator comum é 3y ao quadrado, z ao quadrado. Como assim, professor? Olha aqui para você ver. Tem 3y ao quadrado, z ao quadrado aqui, e 3y ao quadrado, z ao quadrado aqui também. Então, se eu colocar esse termo em evidência, ou seja, o valor comum para os dois termos em evidência, vai me sobrar o que aqui então? Olha, então 9y ao cubo z ao quadrado dividido por 3y ao quadrado z ao quadrado, sobra apenas 3y. Porque 3 vezes 3 é 9, y ao quadrado para y ao cubo, y. 3y ao quadrado z ao quadrado menos 6y ao quadrado z ao quadrado dividido por 3y ao quadrado z ao quadrado, sobra 2, porque 2 vezes 3 é 6. Tipos de fatoração. Então, o primeiro exemplo que eu passei para você foi o fator comum em evidência. Então, quem é comum no AX, BX e CX? É o valor x, então é comum para todos. Aqui no 14a ao quadrado b, 2 ou 21ab ao cubo. Então, o termo comum é 7, porque 2 vezes 7 é 14, e 3 vezes 7 é 21. Ok? Fatoração da diferença de dois quadrados. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrado da soma pela diferença, ou seja, então a multiplicação de a mais b por a menos b, eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a diferença entre dois quadrados. Isso daqui é exatamente isso. Nós já aprendemos na aula. Ok? B. 4a ao quadrado menos 25b ao quadrado. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. E o ao quadrado, eu coloquei ele aqui, coloquei o 2 na parte externa, ou seja, nós achamos o coeficiente aqui, o valor que elevado ao quadrado dá 4 ao quadrado. Nós temos também menos 5b ao quadrado, ou 5b ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, e b ao quadrado é b ao quadrado. Então, eu tenho 2a mais 5b multiplicado por 2a menos 5b. Olha que interessante como ficou aqui na frente. Então, aqui eu tenho exatamente a mesma ideia da diferença de dois quadrados que eu tinha aqui. Olha aqui, observe, se um fosse x e outro fosse y, nós teríamos exatamente essa forma aqui, ok? E aqui o professor falou um pouquinho na aula anterior para vocês do triângulo de Pascal. Isso nos auxilia muito, tá? Como que é feito o triângulo de Pascal? Sempre nos intervalos é a somatória dos dois valores anteriores. Ok? Então, existe uma aplicabilidade aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, né? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4, ok? 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 1 mais 4, 5. E termina e inicia sempre com o número 1. Aqui tem uma aplicação dos pares, tá? Então, eu tenho aqui o a mais b elevado a 0 é 1. A mais b elevado a 1 é 1a e 1b. A mais b elevado a 2 é 1a ao quadrado, 2ab
mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado é o primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mais b elevado a 3, ou seja, eu tenho a ao cubo, 3a ao quadrado b, 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Eu tenho aqui a mais b elevado a quarta, que é a quarta, 4a ao cubo b, 6 ao quadrado b ao quadrado, 4ab ao cubo, mais b à quarta. Olha que interessante, vou voltar aqui só para você ter ideia. Então, essa segunda linha aqui é a linha do quadrado. Essa linha do 2 aqui é a linha do quadrado. Essa linha do 3 aqui é do ao cubo. Essa linha do 4 é do à quarta. Essa linha do 5 é do elevado a 5. Então, olha que interessante aqui. Se fosse ao quadrado, o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E é por isso que é interessante você aprender isso, você não precisa ficar multiplicando diversas vezes esses valores. Da sua apostila, nós temos o seguinte: algumas das formas fatoradas e depois o desenvolvimento delas, tá bom? Então, a forma fatorada e o desenvolvimento dela. Primeiro exercício. Se A, B e C são números tais que A mais B mais C é 7, A vezes B, A vezes C e B vezes C é 16, então quanto que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Bem simples, A mais B mais C ao quadrado é quanto, professor? É A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Então, se esse valor aqui de A mais B mais C ao quadrado é 7, a gente acabou de falar aqui, ó. Então, A mais B mais C é 7. Como está ao quadrado, vai ficar 7 ao quadrado, ok? Então, nós temos, então, 7 ao quadrado aqui substituindo A mais B mais C, que é o valor dele aqui em cima. Isso é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes 16. Por que 16, professor? Porque olha o que eu tenho aqui, ó. A mais B, AB mais AC mais BC é 16. Como aqui o fator comum desses três aqui é o 2, então vai ficar 2 vezes 16. Perfeito. Então eu tenho aqui agora 49, tirando 32, sobrou apenas 17. Então a resposta para A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é, muito bem, 17. Simplifique a seguinte expressão. Essa é mais simples, né? Então nós temos aqui o quadrado, que é a multiplicação do primeiro pelo segundo, mas lembrando que dá só o primeiro e o último ao quadrado. Isso significa que um é positivo e outro é negativo. Nós estamos multiplicando os fatores pela diferença aqui. Isso tudo vai ficar dividido por 17,583 menos 4,417. Então, como são termos comum aqui, eu posso simplificar esse de cima com esse de baixo, ficando apenas 17,583 mais 4,417. Dá o valor total de 22. Questão de número 3. Quantos pares U e V de números reais existem tais que U vezes V é igual a 1? Então, letra B. Existem números reais de U e V não nulos, tais que U vezes V é 0? E letra C. Obtenha três valores reais distintos de x, tais que x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 9x mais 18 é igual a 0. Para a letra A, então, tem o seguinte: existem infinitos pares. Basta considerar o valor de U como diferente de zero. Então, se U for diferente de zero, existem infinitos valores que eu posso colocar aqui. Exemplo, se U for 5, vai ficar 1 dividido para 5. 1 dividido por 5, 0,2. Tá certo? Por quê? Porque 5 vezes 0,2 dá 1. Letra B. Existem números reais de U e V não nulos, tais que U vezes V é igual a 0? Não, pois se U for diferente de 0 e V for diferente de 0,
o produto de U vezes V é positivo ou é negativo, ou seja, nunca vai dar zero. Ok? Letra C. 3 valores reais distintos de x, tais que x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 9x mais 18 é igual a zero. Como que eu vou encontrar isso? Então, encontrando os termos comuns aqui, entre todos os valores, eu tenho aqui o x ao quadrado aqui. Então, sobrou quem? Sobrou x ao cubo dividido por x ao quadrado, x, menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 2. E eu tenho termos comuns aqui também, o 9. Então, 9x dividido por 9 sobrou x, 18 dividido por 9 sobrou 2, certo? Como eu tenho esse negativo aqui, eu tenho que colocar esse outro negativo aqui dentro também, porque menos com menos vai dar o mais 18 que eu tinha ali. Como eu tenho termos multiplicando os mesmos valores, ou seja, como se eu tivesse aqui x menos 2 e x menos 2 fosse um A ou um B, ok? A mesma letra aqui, então eu posso colocar isso em evidência. Então eu tenho x menos 9, menos 2, multiplicado por x ao quadrado menos 9. Olha que interessante como ficou. Ok? Essa segunda parte ainda dá para melhorar ela. Como que é isso aqui? Eu tenho o primeiro menos o segundo ao quadrado. Quem que é esse segundo ao quadrado aqui? Ou seja, é 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, o que eu tenho aqui? 3 e menos 3. Muito bem, um inverso do outro. Então, as raízes para esse valor aqui, ou seja, tem 3 valores reais distintos, tais que são raízes. A gente vai aprender um pouco mais adiante que esses aqui são os valores das raízes desse produto, ou produto que, quando você multiplica, resulta em um polinômio. Então, você tem aqui x menos 2, x mais 3 e x menos 3. Então, as raízes são x igual a 2, ou seja, só igualou aqui ao zero, né? Certo? X igual a menos 3 e x igual a 3. Então, essas aqui são as 3 raízes desse polinômio. Significa que se eu substituir qualquer um desses aqui no polinômio, vai zerar o polinômio. Isso é uma raiz do polinômio. Questão de número 4. Dado que U e V são números reais cuja soma é 6 e cujo produto é 4, podemos afirmar que a soma dos seus cubos é igual a... A soma do cubo é igual a quanto? A soma do cubo vai dar quanto, professor? Olha que interessante. Nós temos U ao cubo mais 3U ao quadrado V mais 3UV ao quadrado mais V ao cubo. Isso é U mais V ao cubo. Professor, eu vou voltar aqui um pouquinho que eu quero te mostrar algo interessante que a gente viu anteriormente aqui. Olha aqui a linha do 3. O primeiro ao cubo, 3 vezes A ao quadrado B, 3 vezes B ao quadrado, e por último aqui, o último ao cubo, certo? Olha aqui a linha do 3, olha que interessante, ok, beleza. Então, ó, aprenda isso, vai facilitar a sua vida, bom? É uma dica muito importante. Nós vamos lidar com isso até o terceiro ano, então é muito importante você aprender sobre isso daqui. Ok? Triângulo de Pascal aplicado a polinômios. Vou voltar lá na questão 4. Então, aqui, o que eu tenho? Tem os termos idênticos aqui, certo? Então, eu tenho aqui 3UV multiplicado por quem? Multiplicado por U e multiplicado por V, certo? Que vai dar esses dois valores aqui de cima. Eu tenho V ao cubo, já está aqui. Então, observe o seguinte. Se ele disse que U vezes V, ou seja, o produto é 4, o produto é 4 e a soma é 6, ah, professor, era só isso? É claro. Se o produto é 4, ou seja, U vezes V é 4, está aqui. E a soma U mais V é 6, está aqui. Ok? Se U mais V é 6, então está aqui também, U mais V. Ok? Lembrando que isso daqui, ó, esse valor aqui, se você abrir ele, ou seja, multiplicar ele vezes ele vezes ele, ou seja, 3 vezes, vai dar exatamente o que nós temos aqui anteriormente. Tá certo? Então, você vai obter o seguinte, U ao cubo
mais 72 mais v ao cubo, igual a 216. Então, o ao cubo mais v ao cubo é 216 menos quanto? Menos 72, ok? Então, a resposta, ó, podemos afirmar que a soma dos seus cubos, ou seja, o ao cubo mais v ao cubo é, muito bem, 144. Não se esqueça de fazer os exercícios do caderno de exercício, unidade 1, aula 15, 14 a 16 do capítulo 5, aula 16, do 22 e 23 do capítulo 5, as tarefas complementares também, 17 a 21 do capítulo 5, e os exercícios 24 a 29 do capítulo 5. Obrigado e até uma próxima aula.